Olá, pessoal! Hoje estamos no Virtual Connect, mais um episódio. Hoje estamos com dois Pedros, o Pedro Stefani e o Pedro Del Valle. É um prazer entrevistar vocês aqui hoje, bater esse papo maravilhoso. A gente que agradece, obrigado pela oportunidade e pelo espaço. Pedro Stefani e o Pedro Del Valle. Pedro Del Valle eu não vou esquecer, porque eu adoro esse suco, né? Isso aí. É da família, né? Isso, é da família. Na verdade, tem uma história. Tem uma história por trás disso. Porque meu tataravô, ele é da Espanha, né? E ele tinha vários irmãos. E aí, quando ele veio ele era da Europa, né? Sim. Eu sou descendente dessa parte de espanhol, né? Então ele era espanhol. E aí, eles vieram todos pro Brasil. Toda a família deles vieram pro Brasil. Sim. E alguns foram para outros países aqui da América do Sul, né? E aí parece que a família se dividiu e não sei o quê. E o meu tataravô continuou vivendo a vida normal e parece que o irmão dele acabou fundando a empresa que depois originou a Del Valle, né? Que hoje é de suco e tal. E ele tentou entrar em contato e tal. A família depois, meu avô, enfim, as outras pessoas tentaram entrar em contato, mas nunca tiveram uma resposta. Então tem uma conexão, mas... Não, com certeza tem a ver. Com certeza. Se alguém, o dono aí, o CEO hoje da Del Valle, sócios, acionistas... Tem um primo aqui, ó. Tem um primo perdido. Aqui. Então, vamos falar um pouco do negócio de vocês. Perfeito. Como é que... vocês são tão jovens, né? Tão jovens empresários. Como que funciona? Qual que é a área? Como que vocês começaram nesse de empreendedorismo? Sim. Assim, eu... tinha o desejo de ter uma marca de roupa. Então, com isso, eu fui buscar formas de fazer... Quantos anos? Cara, isso faz muito tempo. Não sei exato, mas acho que 14 anos. 14 anos, mais ou menos. Entre 14 e 16 anos. Parece que é um momento que desperta, assim, que a gente começa a ver, assim, um mundo diferente. Eu quero ser alguma coisa, quero fazer alguma coisa, né? Exato. Sim. E com isso eu não sabia desenhar as estampas. E eu fui pro clássico YouTube. Então a geração autodidata, né? Que vai lá, simplesmente dá um Google e acha a informação que deseja. Como desenhar no computador. E com isso eu conheci o design gráfico, fui me aprofundando nisso. E vi que isso era uma profissão, o design. Então eu me apaixonei por essa área e comecei a seguir. Nessa mesma época eu era secretário na clínica do meu pai. E comecei a fazer os designs, comecei com isso também a descobrir o marketing digital. Então eu comecei a estudar e aplicar ao mesmo tempo ali na clínica. Então eu comecei a estudar, tudo que eu estudava eu aplicava, ia vendo os resultados, ia me desenvolvendo nessa área. Então eu cheguei a ter uma empresa, digamos assim, né, porque não tinha CNPJ na época, de design. E com isso a gente estudou junto, né? Então há muitos anos atrás a gente estudou muito. Que legal. Mas não era amigo, a gente só se conhecia de vista, assim, mas nada... A gente não se dava muito bem, na verdade. A gente não se dava muito bem. Mas seguia no Instagram, e aí ele tava com essa questão de design, né? E aí eu já tava também com alguns outros projetos no momento, e ele acabou fazendo uma oferta pra mim. Olha só! Que legal! Fazendo uma oferta, inclusive é uma história interessante, porque eu via ele no Instagram, e eu via que ele, nessa época, ele tinha uma página de investimentos, e também era social media nessa época, Isso. Nessa época eu era social media, fazia alguns trabalhos ali, no caso era social media, eu me virava e fazia tudo que eu tinha pra fazer e pra ganhar um trocado, né? Então não me rotulava como um social media, digamos assim. Sim. Tinha que fazer postagem no Instagram, eu fazia postagem. Tinha que fazer vídeo pro YouTube, eu fazia vídeo pro YouTube. Então tudo eu me virava ali pra fazer o que tinha que ser feito pra ganhar um dinheiro, né? E em paralelo a isso eu já tinha também essa página de investimentos, que foi um projeto, uma iniciativa que eu criei, né? Nessa época eu estava estudando bastante sobre investimentos e eu pensei, por que não fazer algo voltado para jovens, com uma comunicação jovial para esse público, de forma clara, objetiva, ensinando um conteúdo que é difícil e que não é ensinado nas escolas. E aí comecei fazendo essa página, fui crescendo aos poucos e fazendo design. Eu não tinha noção nenhuma de design, né? E aí ele provavelmente viu isso, falou, pô, tá feio isso daqui. Exato, eu vi isso vou ajudar e eu vi uma oportunidade ali. Então nessa oportunidade eu pensei,
eu quero prospectar e fazer o design dos clientes que ele atende hoje. Então, eu já tinha umas outras parcerias nessa época com outros social medias que eu fazia parte do design e eles o gerenciamento do conteúdo. E essas empresas eram a AM e o Lapidary. A AM hoje a gente se tornou sócio dessa empresa, então a P2 se tornou sócio da AM, depois a gente conta um pouco mais da AM, e também um dos nossos maiores clientes hoje é o Instituto Lapidary. Então essas empresas que lá atrás eu queria fazer o design para elas, uma delas a gente se tornou sócio. Então com isso eu comecei a aproximar dele no caso, e como ele tinha uma página de investimentos, eu pensei, vou vender um serviço para ele de identidade visual. Mas aí tu trabalhava nessa área de investimentos? Daí como que eu funcionava? dava mentorias de investimento nessa época. Então, eu comecei essa página. Pra galera mais jovem. Pra galera mais jovem. Da tua idade. Exato, da minha idade. Uhum. E aí eu produzia conteúdo todos os dias. Postava Reels, postava Story, muito mesmo. E aí eu não vendia nada, não ganhava nenhum dinheiro em relação a isso. Mas todos os dias eu estudava e postava. Isso com 18 anos. E a partir desse momento, assim, eu fui postando, de repente uma pessoa escreveu um comentário pra mim, assim, num Reels. Você dá mentoria? E eu nunca tinha pensado em dar mentoria, porque eu falei assim, pô, quem que vai querer uma mentoria minha naquele momento? Que eu tava me desenvolvendo ainda, né? Sim. Ainda mais em investimentos, que é um conteúdo que demanda mais conhecimento técnico. Mas eu percebi que, pô, tem muita gente que não sabe nada. Então eu posso ensinar as pessoas. Então eu falei pra ele, não, claro que eu tenho uma mentoria e tal, não sei. Já tentei vender meu peixe ali, né? Fiz uma reunião com ele, não vendi a mentoria pra ele, mas a partir disso comecei a desenvolver um plano de mentoria e acabei fechando, se eu não me engano, nesse processo, mais ou menos uns 10 clientes nisso. Aí virou uma chave ali naquele momento. Nossa, aqui tem um mercado. Posso monetizar isso. Posso monetizar. E aí, fui vendendo essas mentorias, que não era uma consultoria de investimento, mas era uma mentoria onde eu ensinava a pessoa a investir. Só que a partir que a gente foi crescendo e entrando nesse projeto juntos, né, que ele entrou junto comigo, a gente começou a ver outras oportunidades no mercado. E aí eu fui abandonando esse negócio de investimento e a gente foi alinhado pivotando para ficar alinhado em uma coisa só, que seria o marketing mesmo. Que depois digital. A gente foi adaptando para o marketing médico, que é o que é hoje, mas a gente passou por várias etapas, vários processos, fazendo várias coisas. Então a gente, dentro do mercado digital, a gente já testou vários modelos, sempre alinhado com cursos, com ensino. Então a gente começou com uma modalidade de cursos, onde a gente comprava os direitos desses produtos lá nos Estados Unidos, traduzia e vendia aqui no Brasil, né, o famoso PLR. Olha que sacada, gente. Os meninos, 1000 anos à frente. Depois eu quero saber desse 1 milhão que tu já guardou, que eu sei, né? Começou lá atrás, hoje já deve ter 1 milhão lá, né? E daí, com isso, a gente começou a conhecer e entrar mais a fundo no mercado. Então, a gente teve a oportunidade de fazer o nosso primeiro lançamento, inclusive com o Instituto Lapidary. Então, a gente fez um lançamento de um curso, O Poder dos Bioestimuladores de Colágeno. É um curso para médicos, de médicos para médicos, ensinando as técnicas ali do bioestimulador, que é um procedimento estético ali de rejuvenescimento. É o que todo mundo tá falando. Em alta, exato, tá em alta. Né? E foi um lançamento que foi o nosso primeiro lançamento. A gente estudou muito para fazer esse lançamento e a gente conseguiu um resultado muito significativo. Só que tem uns detalhes ali, é só médico que pode aplicar esse Na verdade, hoje em dia tem vários profissionais da saúde que aplicam. Se isso é ético Mas pode ou não, cabe a discussão. Tem bastante gente que faz. Se pode ou não, também cabe a discussão. Porque tem uma área técnica ali bem, né? Exato. Sempre o médico fazendo vai ser melhor, né? Com certeza. Ele tem muito mais conhecimento sobre isso. Sim. Então, hoje a gente vê muitos dentistas, né? Fazendo. Então, exatamente. Exato. Hoje, os dentistas aqui na nossa região, né? Eles estão focados em... Não vou entrar muito nesse detalhe, mas queria fazer esse comentário aqui. Eles estão muito focados na área estética,
Exato. Né? Estética, Com certeza. não só do dente, daqueles clareamentos e das lâminas, enfim. Na parte do rejuvenescimento em geral. Na parte da face. Da face. mesmo, né? Mas da face. Isso. Eu tenho visto muito isso. Sim. Inclusive, eu fui procurar um dentista para fazer uma restauração, né? Que isso nem é da época de vocês. E o médico chegou para mim e queria arrancar meu dente. 2. Daí eu falei, não, calma lá. Não vou arrancar dente nenhum, só quero restaurar o dente. E aí eu tive que ir lá para Itajaí, porque aqui eu não encontrei. Sim. Aqui eles estavam... não, você tem que fazer um botox na testa. Não, Já gente. querendo vender outra coisa. Exatamente. Daí eu falei, não quero fazer botox na testa, Sim. quero só fazer uma restauração do meu dente. Não, mas aí cabe a discussão disso Cabe a mesmo, discussão. né? E a P2 hoje, a gente é voltado para médicos justamente porque a gente também apoia essa causa. É A uma gente- causa nossa. É uma causa que a gente entende que o médico estudou muito para estar onde ele está e oferecer esses procedimentos para os pacientes deles. Uhum. Então é uma discussão se é justo ou não outros profissionais da saúde que não tiveram o mesmo conhecimento oferecerem isso. Quem sou eu para julgar? Sim. Porém, eu apoio muito a causa médica. Uhum. A gente apoia muito a causa médica e por isso que a P2 é 100% E principalmente porque o nosso negócio é marketing, né? Uhum. Sim. E tem muita restrição que médico não pode fazer Isso que e eu ia dentista falar agora. pode. Então acaba que vira uma concorrência desleal. Ah, no marketing. sim. Então o conselho ali de medicina ele acaba restringindo algumas questões. Hoje isso está mudando. Sim. Então saiu uma nova resolução onde eles liberaram algumas coisas, fotos de antes e depois, por exemplo, hoje estão liberadas. Então é algo que está se encaminhando, né? Está se encaminhando o marketing médico evoluindo nesse quesito. Porque senão fica muito restrito, Fica né? muito restrito. O médico, eu lembro, né? Posso ser até mãe de vocês, né? Idade, né? Mas na nossa época ali, médico era nome, assim, na porta do consultório e lá embaixo do prédio, e era isso, né? Não podia fazer divulgação nenhuma. E hoje eu já vejo esse antes e depois com que você certeza. falou ali. Agora imagina você como paciente, né? Digamos que você Uhum. queira realmente fazer algum procedimento estético no Sim. seu rosto. Sim. Talvez você ache um Instagram de um médico super renomado, Uhum. com um currículo gigantesco, cirurgião plástico ou dermatologista e fala, pô, esse médico é muito bom. Uhum. Você vai olhar o Instagram dele, não tem absolutamente nada porque ele não pode fazer esse marketing. Em contrapartida a isso, você vê um dentista que talvez não seja tão bom, talvez não seja tão currículo, não tenha um currículo, mas ele posta todos os dias fotos de antes e depois. E você consegue ver o processo, ou seja, você consegue ver como é que você vai ficar depois do procedimento. Sim. Muito provavelmente você como paciente vai pensar, pô, mesmo que ele tenha muito mais currículo médico, eu vou no dentista, porque eu sei como é que vai ficar depois. Então Com é essa certeza. dificuldade que a gente enfrenta quando vai fazer marketing. E principalmente hoje que o Instagram, eu falo muito isso e repito porque é uma verdade muito forte. Hoje, mais que uma rede social, o Instagram é uma ferramenta de validação. Então, qualquer paciente, antes de ir no consultório desse médico, ele vai olhar o Instagram desse médico para ver o trabalho que ele faz. Então, imagina verdade. se esse profissional ele não pode postar, não pode fazer marketing. Então fica complicado e acaba se tornando uma concorrência desleal entre médicos e dentistas. E aí Por isso que a gente vocês- defende essa causa. E aí vocês não fazem para dentistas? Não, Não, hoje nós fizemos apenas para médicos. Área médica. Essa é a nossa causa. Uhum. Então a P2 ela leva muito isso como propósito. A P2 a gente fala que ela não é uma agência, porque a gente não é uma agência. Então qual o modelo de agência hoje? A agência ela vai atender em escala, vai só entregar posts e não vai olhar para o resultado do cliente. A gente tem muito bem definidos clientes que a gente faz o trabalho. Então, são poucos clientes. Esses clientes eles passam por um processo seletivo bem rigoroso para a gente ter certeza que ele tá apto para a gente fazer esse trabalho. Porque 50% somos nós e 50% é o profissional, é o médico que está ali do outro lado. Então, a gente tem isso muito bem definido, não só como a P2, mas também como um propósito de uma causa maior, que é justamente essa causa, entre levar o médico poder fazer marketing. E aqui a gente está pautando muito num âmbito de cosmiatria, né? De dermatologista, cirurgião plástico. E esse realmente é digamos, 90% dos nossos clientes, né? Porém, a gente atende todos os médicos. Qual que é a nossa proposta?
entender de forma individualizada o desejo daquele médico. Então, muitas vezes, ele é um médico nutrólogo, por exemplo, e ele não tem um consultório, mas ele quer lançar o curso dele, por exemplo. Então, a gente também entra no marketing dessa área. A gente entende a proposta do negócio do médico e executa o que tiver que ser executado para ele. Então, a gente não se fecha, por exemplo, não, a gente só atende clínicas, só atende consultórios. A gente atende todos os médicos, faz uma reunião com esse médico para entender de fato o que ele busca, qual é o problema e qual é o desejo que ele está enfrentando e entrega o que ele precisa. Muito bem, que trabalho maravilhoso de vocês, hein? E assim, a gente recebe muitas pessoas aqui, muitos empresários, e eu ainda não tinha visto, assim, não é agência, né, que nem Sim. vocês falaram, mas pessoas que estão dedicadas a esse segmento médico. E é o que falta no mercado. 90% das reclamações perante as agências que os médicos têm é justamente essa. Minha agência ela não tem expertise em medicina, não tem expertise na minha especialidade. Então isso gera diversos problemas. As agências, elas proliferaram, né, da pandemia para cá, meu Deus, cada esquina ali tem uma agência de mídia. O que você faz, agência de mídia? Mas o pessoal tá assim pegando de tudo, a loja de roupa, co-work, a xícara, é tudo, né? Exato. E aí o que a gente vê, já falamos várias vezes, até aqui mesmo a gente já falou, que acaba não focando no resultado. Com certeza. Né? Que é o que importa. E faz o cliente ter mais dor de cabeça do que resolutividade. Exatamente. A gente faz o investimento, que o empresário faz o investimento, tanto no Meta, no Facebook, no Instagram, no Google Ads, e a agência faz o trabalho, mas não está focada ali no resultado. Exato. Esse é um dos grandes diferenciais que a gente tem. A agência, ela foca na entrega, ou seja, entregar ao máximo. A gente foca no resultado. Então, a gente faz tudo o que tem que ser feito para o resultado. Por isso que cada cliente que a gente tem, ele é único. Porque ele é individualizado. Então, a gente vai atender ele de acordo com as necessidades dele. Então, ele é um cliente que ele não vai precisar ter 3 pessoas para fazer, 3 agências diferentes para fazer o marketing dele. Sim. A gente entra fazendo o marketing 360. Então, a gente cuida realmente de tudo. Tudo que ele precisa, envolvendo o marketing, a solução completa, a gente dá para esse cliente. E a gente tem um método próprio que a gente utiliza, método P2 de pré e pós-venda. Então, a gente consegue entregar o marketing completo, desde antes da venda, durante a venda, o pós-venda, estratégias também de marketing offline, que muita gente negligencia isso. Acha que hoje é só o digital. O digital potencializou muito, ele é muito forte, mas a gente não pode esquecer do offline. Porque marketing é comunicação. É o jeito que a pessoa senta na cadeira, desde que ela acorda e sai de casa, ela tá fazendo marketing. Marketing é comunicação. É verdade. Então, a gente tem a comunicação não verbal e a comunicação verbal. Então, a gente tem que estar atento a todos esses pontos. O que acontece é que o mercado hoje tá um pouco poluído, né? Então, por exemplo, tem muitos médicos que chegam perguntando pra gente assim: vocês fazem tráfego pago? Vocês fazem posts? Por quê? Porque tem muitas agências que se posicionam. Agência de tráfego pago. Isso. Agências de social media. Isso. Só que o médico e todo mundo, todo profissional tem que entender que social media é apenas uma estratégia de marketing. O tráfego pago é apenas uma estratégia de marketing. Sim. Se você quer levar o seu negócio para um outro nível, potencializando o seu marketing, você precisa aplicar diversas estratégias simultaneamente. E uma agência de tráfego vai fazer só tráfego. Você precisa de alguém, principalmente se você está no começo do seu negócio, ou em qualquer estágio, você precisa de alguém que seja uma solução completa para tudo. E a pessoa precisa entrar estrategicamente pensando desde quando a pessoa assimila a gente, então vê a gente pela primeira vez, até quando ela de fato se torna cliente, até como a gente retém esse cliente através do marketing, como a gente vende mais para esse cliente e como a gente estimula ele a se tornar um propagador da nossa marca, uma pessoa que vai indicar para várias pessoas. Então, abrindo aqui até uma estratégia de marketing offline, que a gente não depende de tráfego pago, social media. É uma estratégia que, sem investimento, a gente consegue ter muito mais resultado que se a gente fosse investir no Facebook ou fazer Instagram. É aquele dentro da empresa.
Isso, É aquele, dentro da ó, empresa. Então, como é que dentro da empresa, funciona essa desde a estratégia? recepção, o Exatamente. atendimento. Isso. Exatamente. O que a pessoa tem que fazer? A gente vai falar de secretária porque é os maiores exemplos que a gente tem e é o que a gente Recepção, viveu aham. na prática. A gente fala que o que a gente vive na prática. Uhum, Então, brifar a secretária desse médico a fazer uma lista com os clientes mais fiéis que esse consultório tem. Pegar essa lista e chamar um por um. É uma estratégia de ativação de base que a gente chama, né? E oferecer algo para esse paciente no consultório. Muitas vezes, essa secretária pode oferecer um desconto e cobrar a produto consulta, novo. ou até mesmo nem cobrar essa consulta, mas com o objetivo de fazer um upsell. O que seria esse upsell? Vender um plano de tratamento. Esse é o erro de muitos médicos por aí. Eles vendem consulta, mas eles têm que vender planos de tratamento, porque aí tem uma sequência, um início, um meio e um fim. Até porque plano de saúde hoje tá terrível, né? Tá terrível. Pouquíssimos, os que tem estão cheios de normas e regras, e se o médico colocar um plano seu mesmo, que ótima ideia. Aí médicos, ó, ligados aqui, hein? Muitas dicas. E esse plano de tratamento é realmente todos os procedimentos que esse paciente vai ter que fazer. Porque no final do dia a gente está ali vendendo. Sim. E o que é a venda? A venda é levar o cliente do ponto A, onde ele tem um problema, para o ponto B, que ele tem a solução. Então a venda não é só você me dá o dinheiro, eu te entrego o produto ou o serviço. Não, a venda é eu resolver o problema desse paciente. Sim. Então, para isso, muitas vezes a gente precisa de mais produtos e deve oferecer mais produtos para aumentar o nosso ticket médio. Muitos médicos, às vezes, não só médicos, mas qualquer profissional tem receio de vender mais vezes para o cliente. Por quê? Porque ele pensa o seguinte, nossa, será que eu tô sendo desconfortável, deselegante? Aquele já é meu cliente, vou chegar vendendo mais coisa para ele? Porque a gente tem essa crença de vendedor chato, né? Só que se o seu produto é bom... Não, calma lá. Muitas pessoas têm essa crença de vendedor Principalmente chato. médicos, principalmente Muitas médicos. pessoas, principalmente sim, médicos. sim. Os médicos, eles são muito céticos, muito... Exato. Eles têm essa crença do vendedor, o vender é algo chato. Eles têm muito isso enraizado Exato. na cultura, na comunidade. Por isso eles ficam com receio de chegar vendendo sempre sim. pro Isso. paciente. E o médico ele tem que entender também que venda é solução de problema. Solução. Sim. Exato. No caso do médico, sim. É Exato. são. Eu acho que no caso de todo De mundo, todo a gente mundo, tá de sempre todos os solucionando negócios. um problema. Todo mundo compra um produto para solucionar um problema. Exato. Não, às vezes, mulheres, né? Por exemplo, bolsa, sapato, não solucionam esse problema. Soluciona um né? problema interno. Soluciona um problema interno. Sim. Que é a satisfação, o ego. A ansiedade de A comprar uma ansiedade. bolsa nova, né? Meu Deus, acho que eu vou sair daqui e já vou lá. Soluciona o ego. Soluciona o ego. E o Instituto, vamos falar sobre esse Instituto, que eu queria saber mais, o que eles fazem, como é que funciona, ou se vocês querem falar Sim. daquele outro parceiro de vocês, que vocês também têm sociedade, né? Que é Isso. um... A M Doctors é uma empresa que a gente é sócio, uma empresa que recentemente a P2 se tornou sócia dessa empresa, e é uma empresa de educação médica. Então a gente tem cursos de pós-graduação em medicina de emergência, em POCUS, que é um ultrassom novo que tenta muito... exato. É um ultrassom que está muito em alta, pós de psiquiatria e outros cursos como ACLS, BLS. Então, a gente faz esse treinamento para profissionais da saúde, né, médicos, mais dessa área de medicina de urgência, emergência, psiquiatria. Que bom, vamos fazer aqui no co-work, Sim, com né? certeza. E como a gente comentou antes aqui nos bastidores, né, a gente tem a chancela da AHA, que é uma instituição que é a American Heart Association, que é uma das maiores, a maior instituição de reanimação cardiopulmonar do mundo. Então a gente, por ter essa chancela, os nossos cursos ACLS, BLS, Salva Corações, são todos certificados pela AHA. E isso agrega muito valor para o médico, porque todo médico precisa disso no currículo. Isso dá muitos pontos para ele, principalmente para depois fazer a prova de residência, e, enfim. E são os melhores cursos, né? Então, os instrutores são treinados pelo método, pelo padrão A. Isso faz total diferença na hora de ensinar o aluno. Inclusive, a gente foi o pioneiro no estado de Santa Catarina até essa chancela. Sim. Nós fomos os pioneiros. Nossa, que maravilhoso, hein? E esse é o novo mundo, né? O mundo onde se aprende na prática, se vive executando.
Então, antes a gente tinha um modelo muito teórico. Então, a gente passava por toda uma parte teórica, anos de estudo teórico, para aí sim a gente ir para a prática. E onde a gente aprende de verdade é na prática. Porque a gente vai aprender com os erros. E se a gente ficar só na teoria, a gente não vai errar. A gente vai errar quando a gente for para a prática. Então, o melhor método de ensino que se tem hoje é, de fato, faz a parte teórica e prática, teórica e prática, teórica e prática. Sim. Executando, botando em prática o conteúdo que você aprendeu na teoria. Sim. Claro, nada tira a parte teórica também, que é muito importante. Com certeza. Então, quando me perguntam assim, você não fez faculdade, né, Pedro? Eu falo, não fiz. Mas você acha faculdade importante? Em alguns casos, sim. Eu acredito que faculdade pode ser muito importante, a depender de como você vai agir de acordo com aquela situação. No meu caso, talvez faculdade fosse distração do meu tempo, porque não teria um curso no qual seria bom o suficiente para eu aprender coisas que eu poderia aprender pela internet e ao mesmo tempo executar, e isso tomaria muito meu tempo. Mas no caso de um médico, no caso de um dentista, no caso de um engenheiro, no caso de diversas profissões, você precisa fazer faculdade. Porém, o que muitas pessoas erram é que elas só fazem a faculdade, não fazem estágios, não procuram formas de começar a aplicar isso no dia a dia. Mesmo o médico que está aprendendo ainda, ele tem que aplicar isso no dia a dia enquanto ele está aprendendo na faculdade. Por exemplo, um salva-corações, ele não é médico ainda, mas ele já pode aprender e fazer um curso de reanimação cardiopulmonar. A gente tem o centro, né? O centro M, ele tem todos os bonecos de simulação realística. Então, esse profissional que ele ainda não é formado, ele pode treinar de forma prática no boneco de simulação realística. Sim. Então, a gente tem todo esse material para que ele possa, à medida que ele vai aprender na teoria, aplicar na prática. Tem um curso, é isso? Isso. Faz um curso. Nos nossos cursos tem essa simulação realística. Exato. Que bacana. É extremamente importante a pessoa ir para a prática o mais rápido possível em qualquer área. E eu acho que isso que fez a gente ter o resultado que a gente tem hoje. Porque a gente é muito executor. Então a gente estuda bastante, mas acima de tudo a gente não cria obesidade mental, a gente executa. Então estudou, executa, estudou, executa. É um ciclo, né? Ciclo infinito. Então, só para entender bem, deixar claro aqui para o pessoal que está nos ouvindo, vocês têm uma empresa que vocês fazem todo o marketing, né? Isso, essa é a P2 Company. Isso, P2 Company. Que eu brinco aqui, né? Que é o P1 e P2, né, gente? Dois Pedros. Dois Pedros. Por que será que se chama P2? Pois é, né? P2. E daí as outras empresas, de educação médica daí, né? Fornecem cursos de educação para os médicos, exato. Sim. Não que a P2 também não seja uma empresa de educação médica, porque a gente também tem cursos voltados para médicos. Está mais focada no marketing, para desenvolver o marketing. Exato. Atender essa necessidade desses médicos, sim, né? Porque eles têm que focar no paciente. E é um conceito muito confuso desse médico, o marketing. É algo que eles não aprenderam na faculdade. E não só isso, eu diria até mais, que a gente estava comentando aqui, o médico é bom naquilo que ele faz, exato, que é a medicina, que é aplicar a medicina. E gerir uma clínica já não é a vibe dele, né? Alguns conseguem, mas... Muitas vezes é até questão de necessidade. Sim, ele não tem alguém para tocar. Então, e mesmo que ele tenha alguém para tocar, é fundamental ele entender os processos. Para você conseguir delegar, você precisa entender o que está acontecendo para te conseguir cobrar. Então, por isso que a gente também tem esse braço na P2 Company, que junto com o atendimento que a gente faz para os nossos clientes, a gente tem esse treinamento de educação para esse programa de educação para esse médico, para ele entender o que a gente está fazendo. Sim. Exato. Então a gente tem, todas as nossas empresas são de educação basicamente, porque a P2 também entra na parte de educação, a gente também educa o médico, porém ele é mais voltado para o marketing mesmo de fato. A diferença é que as outras empresas são conteúdos técnicos para o médico. Então a M-Doctors é uma empresa de conteúdo técnico, tem pós-graduação de medicina de emergência. Então é um conteúdo de medicina de emergência. Sim. Entendeu? Essa é a diferença. Agora vamos falar um pouco de vocês, né? Vocês são daqui, são de onde vocês vieram? Daqui, sou de Balneário Camboriú, mesmo nasci aqui. Coisa que é rara. Raro. É raro. É balnearense? Balneário Camboriense. Se eu não me engano, se eu não estou enganado. Eu sou paulista. Paulista, mas eu vim pra cá com 3 anos de idade já. Então é Balneário Camboriense também, né? Praticamente daqui.
E daí você torce pro... Torço pro São Paulo, o melhor time do Brasil. Aham. E você torce pro... Grêmio. Ele torce pro Grêmio, gente. Mas- 3-2 essa semana, meu time, né? Do coração, Grêmio. Mas eu admito que eu não sou muito chegada a assistir futebol, não. Sim, a gente também... Eu não sei nem a gente que só etapa vê o Grêmio tá. Só vê o placar. Só trabalho, né? É só trabalho, hoje em dia a gente tá trabalhando bastante. Quantas horas por dia vocês trabalham? Toda hora acordado. Não tem um momento que não está... Gente, Não, é porque vocês estão tudo é trabalhando trabalho. 12 horas, 14, Mais. 16. Mas é porque Mais tudo é de 12. trabalho. Quando eu mudei isso na minha cabeça pra entender que tudo é trabalho, o jogo virou. Então, tipo, quando eu tô descansando, eu também tô trabalhando. Porque eu estou descansando a minha cabeça com coisas positivas e não Isso. posso afetar a minha mente com coisas negativas. Isso. Pra também trabalhar e ser mais produtivo no meu trabalho. Aham. Agora, de horas acordadas, de fato, olhando pra tela de um computador, ou gravando, ou fazendo palestra, essas coisas, deve dar umas 12 horas, 14 horas por dia. Vida social, então agora... Quase zero. Às vezes é. É que Quase também a Porque vida a nossa social vida tá é o no nosso trabalho. É, exato. Aham. Então agora a Acaba gente assim, tá tendo vários compromissos, né? Então tá corrido, mas a gente tá sempre ao máximo se esforçando, porque é propósito, não é sobre o dinheiro. Tudo que a gente faz é por um propósito muito bem definido, para esse médico, e é o que a gente acredita também. A gente foi criado na área da saúde. Sim. Eu mesmo, quantas vezes eu lembro da minha mãe me buscar na escola de ambulância, de eu ir pro pronto-socorro com a minha mãe, porque minha mãe é médica. Sim. Eu trabalhei na clínica do meu pai também, então eu cresci nesse meio. Tua mãe e teu pai são médicos. Sim, eu cresci nesse meio, Bacana. então é algo que é muito mais do que dinheiro, é propósito. Por isso que a gente trabalha tudo que a gente trabalha. A gente está disposto a fazer acontecer. Então vamos dar uma dica pro pessoal, né, que tá escutando o nosso podcast, que vocês que estão no início da carreira, no início do empreendedorismo, que trabalhar é bom demais, né? Muito. Com Muito. certeza. É difícil, nem sempre é legal. Tem coisa que é chata, a maioria. 90% do nosso tempo é conversa chata, é assunto Reunião. chato, é reunião chata, mas que faz parte do processo. Porque o processo, enfrentar isso todos os dias, acaba sendo legal, depois de um tempo. Mas os assuntos em si, tem muita coisa chata, mas tem que ser feito. Essa é a diferença, entendeu? Tem gente que vai reclamar, tem gente que vai fazer. Quem vai fazer sempre vai estar à frente. É tudo questão da mentalidade, né? A pessoa mudar essa chave. Isso. É fazer o que tem que ser feito, ao invés de reclamar do que tem que ser feito. Isso. É isso que vai fazer a pessoa crescer e conseguir evoluir dia após dia. Porque eu acredito muito que a gente está aqui para evoluir e se tornar pessoas melhores a cada dia. Então, por isso, essa nossa dedicação ao trabalho. Porque o trabalho, ele enobrece muito a O trabalho pessoa. edifica, Edifica. o trabalho faz a gente crescer, evoluir, viajar, conhecer pessoas. Meu Deus, o E trabalho prosperar não na nossa vida, mas na vida de Sim, outras pessoas também. Sim, com certeza. E eu, por exemplo, eu tô hoje, já estava indo para me aposentar, mas daí eu pensei assim, não, que se aposentar, hoje eu trabalho que nem vocês, 14 horas por dia, eu sigo, não saio às 6 horas, e né, Sim. chego às 10 e saio às 6 ou 7, enfim, não, chego às 8 e saio a hora que der. Sim. Né? Então, o trabalho edifica. E eu vejo muito que depois os idosos, que eles chamam, né? Uhum. Que eu não vou ser idosa porque minha cabeça é jovem, né? Então, só o corpo físico que, né? Ele vai indo. Sim. Mas, enfim. Não tem o que fazer. Não, tem muitas Tem coisas muito o pra que fazer. né? Tem muito o que fazer. Muita coisa pra Tem muito o que fazer. agora com a medicina de hoje. Mas eu percebo, assim, que antigamente, lá, meus avós, eles paravam de trabalhar, logo em seguida eles morriam, Sim. sabe? E hoje, aos 60, se o pessoal parar de trabalhar com 60 anos, eles começam a morrer, adoecer, a vir as doenças, as dores, né? Então, eu acredito no trabalho, incentivo o trabalho, né? E vida longa. Principalmente dessa nova geração, né? Que tem um potencial gigantesco, principalmente com todas as ferramentas que estão disponíveis. Então, na sua época, não existia o Google. Isso, então, era um livro que você tinha que ler para chegar
a informação que você desejava. Mas sabe o que eu notei? Que essa nova geração, que é a geração aí de vocês, ela tem muita informática, muita informação, e deixou o pessoal mais preguiçoso. Com certeza. Com certeza. Eu achei que o pessoal Muito, essa geração não quer trabalhar, quer fazer uns bicos ali na internet mesmo, em casa, sabe? Eu tenho notado isso. Sim. Que às vezes a gente chama o pessoal para muito mimimi também, muita reclamação. Qualquer Isso. dificuldadezinha é uma Isso. reclamação que gera um assunto gigantesco e reclama e chora. Não é um negócio Politicamente prático. correto. Exato, é muita emoção e pouca racionalidade. Fazer o que tem que ser feito. Eles querem gerar muita coisa, sabe? Muito problema. Muita fala e pouca muita fala execução. e Por pouca isso que eu tô execução. impressionada com vocês. Vocês são da nova geração e vocês estão trabalhando, crescendo, né? Porque eu olhando vocês, eu não imaginava que vocês só tinham 20, 21, 22 anos, né? É um exemplo, vocês são realmente um exemplo dessa nova geração. A gente agradece. Muito. Por isso que a gente trabalha todos os dias, para receber elogios como esse também, que fazem sentido e que fazem tudo valer a pena depois. Exato. E fazem a gente ver que a gente está no caminho do nosso propósito. Sim, Que, querendo ou não, a gente também quer incentivar outros jovens da nossa geração isso. a seguirem o mesmo caminho. Vamos usar esse canal para fazer isso. Com Vamos, certeza. com certeza. E é fazer eles seguirem esse caminho, porque o empreendedorismo ele é muito bonito. Ele tem um propósito por trás muito genuíno. Sim. Que, querendo ou não, o empreendedorismo é solução de problemas. Dia após dia, problemas internos da empresa, problemas pessoais de colaboradores e, principalmente, problemas do consumidor final do produto. E a gente tem que usar essa facilidade de informações que a gente tem, né? Internet, para nos edificarmos, para aprendermos, para lermos, nos informarmos Com sobre certeza. o Tem que usar isso empreendedorismo ao nosso favor. ao nosso favor, Ao nosso favor. exatamente. O pessoal tá Porque imagina, se você desse uma ferramenta como essa pra um cara em 1950, será que ele ia ficar no Instagram vendo videozinho bobo? Ele ia usar isso daqui como uma arma super poderosa pra dominar o mundo. Como Então, uma ferramenta para uma ele ferramenta. sobreviver, para ele conseguir se Exato. crescer. Porque naquela época, antigamente, se tinha muito mais dificuldade. Então, em meio à dificuldade, se gera a inovação. o marketing naquela época. Com certeza. Era TV e rádio. E se a gente for ver os períodos Era isso. históricos, onde E se o mais... panfleto. Sim, panfleto. Nem isso às vezes. Exato. Às vezes nem Nem isso. isso. E o período histórico onde mais se teve inovações, mais se evoluiu em relação à humanidade, às tecnologias, são em períodos de turbulência, períodos de guerra. Então, é em meio à dificuldade que se gera a inovação. Sim. Então, hoje se criou muito uma zona de conforto com essas facilidades da tecnologia e tudo mais. Isso. Então, o pessoal tem que, além dessa... entender que mesmo com esse conforto, a gente precisa sair dessa zona para a gente conseguir crescer. E é por esse motivo que o cara tá usando hoje 5 horas do dia o celular pra ver bobagem no TikTok, no Instagram, e não tá usando essa ferramenta pra estudar, adquirir mais conhecimento, aprender uma nova habilidade que realmente vai fazer a diferença na vida dele Sim. e na vida de milhares de outras pessoas que ele pode estar exercendo isso. Não, mas eu acredito que foi isso. Tipo, a gente falou tudo da P2 já, né? A gente tá com esse projeto então há mais ou menos uns 2 anos e meio já que a gente começou com a P2, né? Sim. Então Sim. a gente já passou por vários momentos ali do marketing, já se frustrou várias vezes e não desistiu, né? Então acho que se pudesse deixar mais um recado aqui pra todo mundo que tá assistindo é não desistir, porque quantas vezes a gente não pivotou alguma ideia? Então a gente fazia algo, não dava certo, mas continuava, pivotava em alguns momentos, Sim. mas continuava. A gente mudava A trajetória, mas nunca não o objetivo. alterava o objetivo final. Então a gente já fez várias e várias e várias coisas. Eu mesmo empreendo desde os 12 anos de idade que eu já faço coisa. Então sempre tentando, mas nunca... mas demorou para de fato conseguir ter o que eu tenho hoje, né? Então Sim. demora, é um processo. Mas a pessoa tem que ter resiliência, que é o que muitas pessoas não têm hoje. Ainda mais o jovem, que voltando, né, no que a gente estava falando, é muito imediatista. Então, as redes sociais deixaram a gente imediatista. A gente quer as coisas pra ontem, pra agora.
Então, tem que ter paciência e tem que ter resiliência. Claro, tem que agir rápido, tem que executar, não adianta ficar plantando bananeira e esperar as coisas acontecerem, Sim. mas principalmente tem que testar e vai errar muitas vezes, já tem que ter isso na cabeça, você não vai ter resultado do dia para a noite, a questão é continuar fazendo todos os dias e tendo disciplina. Mesmo nos dias que você não quer acordar, acorda e faz o que tem que ser feito. Você não quer fazer aquela reunião porque é chata, você vai fazer porque tem que ser feito. Independente de qualquer situação, você vai fazer porque tem que ser feito. É só você trabalhar somente para aquela reunião que você se refere chata seja maravilhosa. Porque a gente muda o ambiente. Quando a Exato, gente já vem com aquele, né, com aquela clareza, com aquele... Não, hoje vai dar tudo certo. Mesmo que dê tudo errado, vai dar tudo certo. Então a gente positivo. já vem com o nosso pensamento de casa, né? De chegar na reunião... e transformar, se ela era chata, ela vai ser transformada para que ela seja cada vez melhor. E não deixar as coisas que acontecem na sua vida em paralelo afetar o seu trabalho e o seu profissionalismo. De jeito nenhum. Então tem um vídeo muito famoso de um cara que é palestrante, um palestrante americano do governo, e ele vai fazer o comunicado para o governo e ele fala assim: me desculpe pelo atraso, estava no hospital, a minha mulher acabou de falecer, a minha filha faleceu junto com ela, num acidente de trânsito, mas vamos fazer o que tem que ser feito, eu vou passar os recados e vou trabalhar e vou fazer o que tem que ser feito hoje, porque independente do que aconteceu, eu tenho que cumprir com as minhas obrigações, com os acordos que eu prometi aqui, não só para mim, mas com o povo. Né? Então, conforme você vai crescendo também na sua profissão, hoje a gente está com 10 colaboradores, até mais se for contar outras pessoas envolvidas, não é mais sobre só a gente, é sobre todo mundo que a gente tá sustentando, digamos assim. Famílias que dependem do que negócio dependem de da vocês, gente. né? Então, a partir do momento que começa a se criar isso, Sim. você começa a ter mais responsabilidade também. Com Então, certeza. acho que é isso. Eu quero convidar todo aquele pessoal que está fazendo home office hoje, que venha para virtual, porque aqui a gente tem salas confortáveis, tudo prontinho, até café quentinho, água gelada, tudo prontinho para você vir para cá. Vem para cá, né? A P2, né? A empresa P2 está aqui conosco. Por que vocês escolheram o coworking para hospedar a empresa de vocês? Pela facilidade da questão de mobília, tudo mais. Então, ir para um lugar já pronto. Então, foi uma decisão onde a gente acreditava muito no modelo home office. E a partir em meio de uma reunião ali que a gente teve com outras pessoas, que hoje são nossos sócios também, falaram: vocês têm que ir pro presencial. Vai fazer diferença. A gente decidiu ouvir, então foi uma mudança, a gente decidiu em questão de 3 dias se mudar para o presencial. E em 3 dias que a gente tomou essa ação, depois de estar no presencial, em 1 mês a gente cresceu mais do que o ano inteiro. Nossa, Bizarro. gente. Faz muita diferença. Faz muita diferença. Faz muita diferença. Em função de que é uma empresa, tem um estabelecimento comercial, tu passa credibilidade, tu passa segurança do que, onde é que é a tua empresa? Minha casa. Gente, não, vamos... Ainda mais tu lida com clientes mais high ticket, como a gente, com médicos. Sim. Não cola ser na casa, entendeu? Exatamente. E também não só por isso, mas questão de saúde, principalmente. Então a gente já o empresário por si só, ele já é a pessoa que ele dedica a vida dele pro trabalho. E se ele trabalha no mesmo lugar que ele descansa, não dá. Exato. Acaba que gera esse conflito ali. Foi bom na pandemia ali, mas uma semana, 2 semanas, meu Deus, 2 semanas já tava, né, louca pra sair. E o bom... Porque a mulher, principalmente a mulher, ela precisa botar um salto, ela precisa se arrumar. Em casa é coque no cabelo, é pantufa, senta na mesa da sala. Quando vê, tá assistindo Netflix e já perdeu tudo. É isso que acontece em casa. Aí o cachorro do vizinho tá latindo, o bebê tá gritando, meu Deus, né? Daí o trabalho já desconcentrou, daí já chega na cozinha, já tem aquela louça para lavar, daí pronto, já lavou a louça, já passou mais 1 hora, 2 horas. Quando vê, reduz o tempo de foco no trabalho. Exato. Né? E a gente tá há 2 meses no modelo presencial. Até então a gente acreditava fielmente no modelo remoto.
home office. Aham. Hoje eu digo que não funciona. O modelo home office não funciona. Não funciona. Para alguns segmentos. Né, Ele funciona, por um mas... tempo, Exato. por um tempo. Ele funcionar, ele vai funcionar. Só que não com todo o potencial que você tem. É que nem aquele curso de faculdade IAD, né? Exatamente. IAD, que, eu peguei as apostilas lá, estudei e tal. E Com daí certeza. passou 6 meses. Nossa, agora tem a prova. Eu não estudei E nada. quem fala, não, mas eu trabalho melhor de casa, que eu consigo focar mais. Pra mim, isso hoje eu também era assim. Uhum. Mas pra mim, isso hoje é papo de preguiçoso. É uma porque, desculpa. porque É uma tu desculpa de sabe, preguiçoso. Uma autossabotagem. Tu já fez isso, tu já viveu, tu já teve essa experiência, né? Sim. Vocês trabalhavam de casa, claro, vocês são os proprietários da empresa, mas mesmo assim vocês sabem disso que a gente falou, né? Que Sim. Acaba procrastinando. Você tá ali vendo a cama, tem dias que você tá cansado. A gente trabalha 12, 14 horas por dia. Tem dias que, naturalmente, você vai estar cansado, uma noite mal dormida. Você vai estar em casa, você vai ver a cama e vai querer deitar. Exato. Então, é justamente isso. E pra quem E até dá hoje... aquele sono, às vezes, Com né? certeza. Depois do almoço dá aquele sono, tu vai ler, tu vai pegar o computador, daí dá um sono, assim, tu tá em casa... A cama Tu tá do olha, lado. tu olha pra janela, aqui em Santa Catarina tá bem louco, né? Tu olha pra janela, tá cinza e chovendo. É. Gente, eu vou dormir um pouco. Exato. Depois eu acordo e termino o que eu tô fazendo, né? É E, assim, e né? quem hoje tá no modelo home office, se nunca experimentou o presencial, eu recomendo que vá para um coworking, nem que seja para uma pessoa só. Porque o legal do coworking também, do virtual, é que você já tem tudo e aí tu não precisa se preocupar. Por exemplo, a gente somos duas pessoas que não gostamos de perder tempo. Então você tem que ficar procurando mobília, fazendo tudo do zero, procurando a sala, pensando em como é que vai arquitetar o negócio, não ficando do jeito que você quer. Você já perdeu um monte de tempo que você está indo para um espaço para ganhar produtividade. Sim. Então vale muito mais a pena para você ir num espaço que já está montado, já está feito, já está ali para você. Você vai chegar, você com a sua equipe vai trabalhar. Foi o que aconteceu quando vocês chegaram aqui, né? Em questão de 3 Chegaram dias, assim, a gente no já dia estava no modelo seguinte, presencial. No dia seguinte já estava disponível para você. No mesmo dia, né? Já estava disponível, entregamos a chave para começar a trabalhar. Com E certeza. assim que funciona para não perder tempo. E é isso que a gente indica também, né? Para quem quer mudar, né? Essa mudança. Experimente pelo menos um mês. E a chance de você voltar pro home office é muito baixa. Muito. Eu tenho uma curiosidade para saber, assim, os seus pais são empresários? Como que vocês, né, são empresários tão jovens, né? Os meus pais não são empresários, eles não têm nada a ver com isso, são da área da saúde, são médicos, mas eu tive uma criação muito, digamos, para empreendedor, inconsequentemente. Então não foi algo intencional, na verdade. Não foi algo intencional, mas foi algo que minha mãe sempre falava: problemas têm soluções, encontre-as, se entrou aí, saiba sair. Então todas essas questões foram moldando o meu mindset. E também ali com o meu pai eu tive um treinamento muito forte de disciplina. Então eu aprendi a ser disciplinado, a ir atrás do que eu quero. Então não existem problemas, mas existem soluções. Empreendedorismo, ser um empresário é de fato você solucionar problemas dia após dia. Solucionar o problema do seu cliente, se você é médico, do seu paciente. Então tá tudo ligado à solução de problemas. E com isso também, eles me incentivaram a ir atrás do que eu queria, por conta. Não esperar de terceiros ou esperar receber informação passivamente, mas sim ativamente. Eles não queriam que você fosse médico, por exemplo. Para eles deixaram muito livre. Para eles, a minha escolha seria a melhor escolha para eles também. Uhum. Então, sempre me incentivaram e me deixaram livre quanto a isso. E em algum momento da sua vida você pensou em ser médico, que nem seus pais? Eu sempre, a gente inclusive deu uma palestra hoje, eu falei que eu cresci no meio da medicina. Sim. E disso tudo me gerou uma certeza na vida, que eu não ia ser médico. Muitas vezes é o contrário. Muitas vezes o filho incentivado pelos pais, com todo aquele apoio, com tudo aquilo que ele está vendo, ele quer ser médico. É que eu via essa correria, eu via de perto a rotina do médico. Eu via pouco eles, né? Exato, eu via pouco eles. Mas muitas vezes eu ia com eles pro hospital. Então eu vivi de perto o que é um hospital
de dentro, o que é a dor de um paciente. Eu acho isso uma das profissões mais bonitas. Mas não era o meu perfil. E não é por preguiça, assim, porque hoje eu trabalho, se não igual, mais. Então, é algo realmente de perfil. O meu perfil era mais voltado para esse e eu consegui me encontrar isso de forma natural. Eu acredito que médico também é um artista, sabe? Com certeza. Porque ele dedica a vida dele, é muito tempo de estudo, né? E ele, muitos, 100% eu diria, são muito bons naquilo que eles fazem, Com né? certeza. E a sua vida? Você veio de um berço de Essa vida. empreendedores. Você veio de uma vida de empreendedores. Como é que foi? Não, Como é que ótimo. você, né? Então, os meus pais são as duas pessoas que eu mais tenho orgulho no mundo. Então, foram as pessoas que mais me ensinaram em tudo. Minha mãe hoje é empresária, mas toda a minha criação, né, ela era enfermeira. E me cuidava de mim, né, na maior parte do tempo. Então, sou muito grato porque ela me ensinou muito e principalmente a questão da disciplina. Então, eu nunca vi uma pessoa mais disciplinada do que minha mãe. Ela acorda todos os dias no mesmo horário, independente. Ela teve um filho há 1 ano, né? Você tem um irmãozinho pequeno? Sim. E mesmo assim, ela seguia a rotina dela, acordando de noite. 5 horas da manhã? Ela acorda às 5h15 da manhã todos os dias. Ela acorda, ela toma o cafezinho dela, medita, ela lê o livro dela e depois vai pra academia. Então, todos os dias, fielmente, ela segue essa regra. E eu nunca vi ela falhar, por motivo algum. Então, isso foi uma coisa que já me ensinou muita disciplina. E meu pai é um dos caras que mais trabalha que eu conheço. Teu pai é médico? Meu pai é médico. Meu pai é muito correria. Então, assim, ele tá sempre fazendo alguma coisa. Eu até, quando eu tinha uns 16 anos ainda, eu cheguei pra ele e falei assim, cara, teve algum dia que você ficou sentado no sofá assistindo alguma coisa? Porque eu nunca te vi sentado no sofá assistindo alguma coisa, você tá sempre trabalhando. Chegava em casa, trabalhava em casa, saía, dava plantão de 12 horas, voltava pra casa, trabalhava mais, dormia 4 horas, voltava, trabalhava. Então, os dois me ensinaram muito trabalho duro e, claro, por isso que eles conseguiram proporcionar o que a minha família tem hoje. Né? Então, eu já desde pequeno entendi que o trabalho duro era o veículo para proporcionar as coisas boas da vida. Então, acredito que isso que me motivou a trabalhar muito conforme o tempo foi passando. E também na minha criação, eles nunca me deram as coisas de mão beijada. Então, com 12 anos, eles já falavam, ó, você quer isso? Você vai trabalhar. Então, eu já buscava minhas formas de fazer dinheiro desde essa época. Né? Sim, então, você trabalhava com finanças e daí hoje nós vamos falar do 1 milhão, né? Mas só para concluir aqui uma coisa que eu percebi em comum aqui é o exemplo. O exemplo que se tem dentro de casa. Assim como os seus pais também, os meus eram o trabalho em primeiro. Então acredito que seja isso que tenha moldado a gente a ser assim. Sim. O exemplo de casa, da criação até a vida adulta. Às vezes eles, outros jovens não têm isso dentro das suas casas, mas eles mudam, né? Eles mudam. Eu vim de uma família que também, meu pai e minha mãe sempre foram muitos trabalhadores, mas eu queria mais, eu queria um nível a mais. Então, eu trabalhava mais, né? E outros jovens também, às vezes, têm pais drogados, mães com problema, não têm atenção também, né? Infelizmente. Mas eles querem mudar, eles querem ter uma vida melhor, né, do que eles tiveram. Então, eles, né, esse exemplo de vocês aí é muito bem-vindo e vai, com certeza, impulsionar muitos jovens. E é o que eu digo aqui, o exemplo. Às vezes esse exemplo ele não é dentro de casa, mas é uma pessoa próxima. Como aconteceu com meu pai também. E também hoje a gente tem à disposição muito conteúdo no YouTube, online. Às vezes a gente não precisa estar tendo esse exemplo presencialmente, se a gente não tem isso. Porcaria, né? O pessoal tem que filtrar. Exato. Filtra, com certeza, filtra. Mas vê grandes mentores, né? Grandes escritores de livros, pessoas realmente que têm uma certa relevância. Eu adoro ler livros. Vocês leem livros também? Sim. Porque a internet acaba, né? Tipo assim, eu tô com o celular e um livro.
Ai, agora eu tenho que ver as informações aqui, eu tenho que... É cada Não. vez mais difícil tirar o tempo difícil. pra leitura, mas é importante. Difícil, mas é importante. Inclusive, eu a gente gosto. Eu gosto de pegar no livro, eu gosto Sim, sim. né, da letra, Quando você- do cheiro Quando o do livro é bom, quando o livro é Ai, bom, você lê independente da situação, né? Você Sim. sente prazer em ler o livro. Sim, é verdade. Inclusive, a gente montou uma biblioteca ali no escritório, então a gente trouxe uns Olha, livros. Vou visitar. Pode ir lá pegar Pode ir lá pegar um. vou lá. Isso. Então, cada membro do time Biblioteca. leva um livro. Daí bota o nomezinho ali que nem tinha. Pior que Hoje a gente não faz Hoje a gente controle, não porque se a faz. pessoa ficar com o livro, que bom. É um livro que vai transformar a vida dela. Mas a gente Não precisa sempre devolver, tá. tá tranquilo, A gente tá sempre tá tranquilo. trazendo. Mas é Trazendo um novos método bom, livros. assim, pessoas de fora que queiram, né, pegar um Sim, livro, sim, bota com lá um certeza. nomezinho, data pra devolver, né? É. Com Era certeza. assim, lembra? Ou Sim, não era? sim, mais? era, né? Eu Ainda lembro da pegou escola, nessa época. Ainda assim. Não somos tão jovens assim. Bom, então, para finalizar o nosso podcast de hoje, que foi maravilhoso, amei conversar com vocês, esse bate-papo maravilhoso. A gente que agradece pela oportunidade Agradece. também, pelo espaço.